Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar o que acontece com o seu pet após a morte, após o desencarne. Os animais, eles nascem nos locais mais distantes dos humanos, quando eles começam a, a vida como animal, né? Porque lembre-se que tem uma evolução. Quando Deus cria o espírito simples e ignorante, ele passa por várias fases, né? Então, antes da fase animal é a fase vegetal. Então, nós mesmos, né, ficamos milhares de anos, milhões de anos como vegetal e daí passamos para o reino animal. E quando nós encarnamos, o espírito, né, não nós agora, mas quando o espírito ele é mais simples e mais puro, porque ele está aprendendo, ele está numa escala de evolução. Esse espírito ele nasce no reino animal. Que ele é criado por Deus, daí ele vai para o reino mineral, reino vegetal e depois ele vai para o reino animal. Então eu vou pegar do reino animal daqui para frente, né? Para contar para os irmãos o que acontece, porque como é falecimento dos pets, então é daqui para frente. Então os animais, quando eles começam a reencarnar no mundo animal, eles começam a reencarnar nos animais assim mais distantes, nos animais mais simples, porque eles saem de um reino para entrar no outro. Então eles precisam de um tempo para poder se adaptar, né, nesse reino animal. E eles vão nascendo e morrendo, e vão reencarnando cada vez mais em animais mais desenvolvidos, até chegar nos animais maiores, né? Esses animais maiores são tigres, leões, mais inteligentes, né? E eles vão encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, até eles virem, né? Até eles chegarem até eles começarem a encarnar próximo ao homem, como animais domésticos. Depois que eles passam a encarnar como animais domésticos, daí passam bastante tempo encarnando e logo após eles vão passar por uma outra transição, antes do hominal. Esse reino animal que eles se manifestam, né? São vários ficam lá, sei lá, milhares de anos, talvez milhões de anos, para poder desenvolver. Não tive, né? Não consegui descobrir quanto tempo que eles ficam, mas eles ficam muito tempo. É, quando eles chegam, né, no, no reino, quando eles estão reencarnando no mundo como animais domésticos, então eles já começam a aprender um pouco mais do amor, um pouco mais de conviver junto com o homem, né? Eles ficam mais dependentes do homem. É uma transição aí que daí vai ser para um outro reino, né? Primeiro eles vão passar de um outro reino para depois passar para o reino hominal. Então, beleza. Depois que eles ficaram bastante tempo no reino animal, e reencarnaram, morreram, reencarnaram, morreram, reencarnaram. E a reencarnação deles é rápida. Eles morrem e já reencarnam. Já são colocados na barriguinha de um outro animalzinho, de outra mamãezinha, para poder reencarnar, virar filhotinho de novo. Tem uma história que fala, né, que os animais ficam. Até vi esses dias atrás numa série, que o animalzinho ficou esperando o dono lá. Então, na prática, não é bem isso que acontece, né? Pelo mundo espiritual, pelo que eu tenho conhecimento, pelo que eu li, os animais eles não ficam esperando porque eles já reencarnam, né? Eles não têm tanto tempo para ficar no mundo espiritual ou no umbral, porque os animais eles não têm provas nem expiações, eles não têm pecado, eles não devem nada. Então os animais não precisam ficar pagando, resgatando coisas de vidas passadas, né? Então assim que ele já morre, eles já são levados novamente à reencarnação em outro, pode ser já em outra classe de animal, né? Estava numa classe de animal, passa para outra classe de animal já. Depois que eles ficam anos e anos e anos, vamos falar milhares de anos ou milhões de anos reencarnando nesse reino animal, aí o próximo seria o reino nominal, né? Mas não é bem assim. Quando eles estão prontos, né, para se elevar,
ele passar para um outro reino, né? Eles primeiro fazem uma escala, irmãos, no reino dos elementais da natureza, para depois eles passarem para o reino nominal. Não sei se os irmãos já ouviram falar isso, mas tem do reino dos elementais da natureza. Que todos nesse reino, né, todos os que moram, né, nesse reino, eles andam em grupo. Esse reino seria alguma coisa entre o terceiro e o quarto, né? Nós estamos aqui na terceira dimensão e a quarta dimensão depois que a gente desencarna. Os elementais, eles vivem numa dimensão entre a terceira e a quarta dimensão. Em um local, eles não estão na quarta dimensão e também não estão na terceira dimensão, esses elementais. Eles não sabem distinguir o certo do errado, o bem e o mal, né? E eles ajudam os seres humanos encarnados, os da luz desencarnados e os das trevas desencarnados. Como eles não sabem distinguir o que é o reino elemental, como eles não sabem distinguir o que é certo e o que é errado, então eles podem fazer qualquer coisa. Não é culpa deles, pois eles não têm essa consciência ainda. A culpa é de quem está usando. Só que assim como você utiliza ele pro mal, você vai ter que vir fazer os seus acertos depois, né? Na lei de ação e reação. Se você utilizou pro mal, você vai ter que vir, você vai ter que pagar esse acerto. Tanto o pessoal dos irmãos que vibram, né, numa vibração mais baixa, quanto os encarnados, quanto os irmãos que vivem numa vibração mais elevada. Se bem que os irmãos que vivem na vibração elevada nunca vão usar ele pro mal, né? Então não tem esse problema. Eles respondem o chamado dos homens, assim como respondem o chamado dos encarnados, dos desencarnados da luz e dos desencarnados das trevas. Então eles podem fazer tanto um como outra coisa. Eles são bastante usados, né, nas reuniões mediúnicas. Também são usados nas igrejas, né? Quando de repente a pessoa vai lá para um retiro, vê fogo no chão, alguma coisa, são esses elementais que estão se manifestando. Que fala que é o Espírito Santo, né? Mas são esses elementais que estão se manifestando na natureza. Na natureza, quem se manifesta são os elementais, mas eles são criação de Deus. Lembre-se que eles são a transição do homem, do animal para o hominal, para o homem. Então eles estão bem no meio dessa transição, e os elementais tem muita importância, os irmãos vão ver aí, né? Então tem os elementais do ar, que são chamados de silfos e sílfides. Esses nomes estão em livros, literaturas aqui na Terra, talvez lá no céu, talvez na quarta dimensão, talvez nem sejam esses nomes que eles dão, né? Mas aqui são os nomes que eles têm. Os silfos e as sílfides, né? Eles podem se apresentar como vagalume, como raio de luz, né? Eles têm condição são os únicos desses elementais que têm condição de mudar a forma e têm alta percepção psíquica, né? Eles conseguem ter uma percepção muito boa do que acontece no plano astral e no plano material. Responsáveis pela criação de oxigênio, saneamento e da atmosfera psíquica da Terra. Então a atmosfera positiva, essa atmosfera que não está aqui, né? Está no lado de lá, na quarta dimensão, onde é que estão as formas, pensamentos e tudo mais. Então eles são responsáveis. Os elementais, né? Sem os elementais não existia o que eu vou falar para os irmãos, né? Não existia água, não existia fogo, não existia terra, não existia vegetais, não existia, né? Sem eles não existiria nada disso. É eles que ajudam e fazem com que isso ajude. O elemental do ar, eles são responsáveis pela criação de oxigênio, né? Então o homem ainda não chegou a descobrir isso, né? Mas ele vai descobrir com o passar do tempo. Aí temos os elementais da água doce, que são as ondinas e as ninfas, né? São muito amorosas, né? São bastante amorosas e estão em todos os lugares, né, que tem água, acúmulo de água no orvalho, né, na chuva. Então, se você quiser fazer uma lavagem na sua aura, quando você estiver tomando banho, né? Você pode invocar lá as ondinas e as ninfas para vir fazer uma limpeza na sua aura, né? Porque elas estão na água, então se você pedir, eles vão fazer. Lembre-se, tudo que você pedir, pensando, né? Você vai conseguir. Você cria formas de pensamento, que isso vai ser uma forma de pensamento, vai ser um título de um outro vídeo que eu vou fazer. Então eu não vou entrar nesse mérito agora dessa questão. Isso para água doce, né? As ondinas e as ninfas. Para água salgada, nós teríamos as sereias e os tritões. Eles vivem nas profundezas das águas salgadas, né? Eles ajudam bastante o mundo espiritual superior
na limpeza dos redutos das trevas na parte baixa, nas moradas baixas, né, dos irmãos desencarnados que vibram nas baixas, que vivem em baixas vibrações, né? Então esses são as sereias e os tritões. Daí da Terra nós teríamos os gnomos e os duendes, que vivem nas florestas, né? Sem eles, né, não haveria nada que tem na floresta, né? Não teria frutos, raízes, folhas, a criação, diversidade. Então sem eles não teria nada disso. Eles ajudam também nos serviços de ervas na bioplastia espiritual. Essa bioplastia, quando tem irmãos que ficam presos no cemitério, no corpo, né, porque são muito apegados às coisas materiais, então eles usam essa bioplastia criada pelos gnomos e pelos doentes, junto com o médium ele tá na forma astral, né, ele desdobrou do corpo. Eles levam ele no cemitério para colocar essa bioplastia que eles fazem com as ervas em cima do corpo, né, para poder liberar o espírito que está preso ao corpo. Então também eles são muito importantes na parte espiritual, mas também tanto na parte material. Então eles vivem até a terceira e a quarta dimensão. Existe um estreito aí que eles vivem nesse lugar. Aquela água, né, fluidificada das casas espirituais, dos centros espíritas, onde você tiver água fluidificada, também é a responsabilidade deles. Você vai orar, você vai pedir, sem você querer ou sem você saber, você vai pedir para o Espírito Santo, o Espírito de luz, para Deus, e quem vem fluidificar essa água, né, com as energias que você liberar, vai ser os gnomos, vai ser os duendes da terra. Então são esses elementais que, sem querer, você vai pedir para eles chegarem perto, para eles ajudarem você, beleza? Aí temos os elementais do fogo, né, que são as salamandras que quando você está em vigília, no alto da montanha, você vê fogo na terra, são elas que são responsáveis por criar essa chama, né, que algumas pessoas falam que é do Espírito Santo. Elas são de Deus, elas não são criação de Deus, elas estão ali, saíram do mundo animal, estão no mundo, né, dos elementais, e daí vão se transformar nos humanos, né, no mundo nominal. Então essas salamandras, né, ajudam a controlar as emoções, né, descontroladas de pessoas que vibram em baixa frequência. Sem querer mesmo, elas ajudam no centro espírita, numa igreja, né, que você peça alguma coisa, quem vai vir são elas, né. Desfazem, né, e limpam, né, a magia negra, duplicatas astrais, porque quando você faz um despacho, você cria uma duplicata astral. Quando você pensa alguma coisa, você cria uma duplicata astral. Então tem as duplicatas astrais negativas e as positivas. Então as negativas, as salamandras ajudam a desfazer essas duplicatas, né? Que são as criações mentais inferiores dessas duplicatas. Ok? Aí nós temos os avissais, que vivem nas rochas, os elementais nas avissais, o nome deles é avissais, eles vivem nas rochas e nas cavernas subterrâneas, né? Ajudam na reconstrução do corpo psicossomático, que é o perispírito. Então quando o espírito desencarna, quando ele faz coisas ruins, ou quando ele vira ovoide, essas coisas, ele que são esses elementais que são chamados também para ajudar na reconstrução do corpo psicossomático ou do perispírito, é a mesma coisa. Quando está degenerados, né, eles ajudam a criar indumentárias também para os espíritos materializados. Então, quando o espírito quer se materializar e precisa de alguma indumentária, são os avissais que eles solicitam para vir ajudar para materializarem indumentárias para eles. Então, você veja quanta coisa que eles fazem, né? E daí nós temos as fadas, por último, né? As fadas estão entre a transição. As fadas, de todos esses elementares, as fadas que já, quando o animalzinho vira elemental, depois que ele passa por esses elementais todos, ou não passa por todos os elementais, eu não tenho essa informação para dar para os irmãos, mas ele pode passar por alguns ou por todos os elementais, eu não sei, não posso dar essa informação para os irmãos, que eu também não consegui pesquisar. Mas na parte da fada, quando ele chega na parte das fadas, né, esse seria a transição entre o mundo, né, dos elementais e o mundo da terra. O elemental da terra e o elemental do ar. Seria a transição deles, né? Então está entre a transição do elemento terra para o elemento ar.
Então, quando você tem as fadas, a fada já é essa transição que eles fazem, né, do elemento ar para o elemento terra. Ajudam na limpeza da aura, né? Ajudam os espíritos a criar regiões belas no plano espiritual e mantém essas criações superiores por tempo indeterminado. Então, quando as fadas, quando a gente desencarnar e se a gente tiver a bondade, né, no coração de ir para um lugar bom, então a gente vai ver quem ajudou a construir esse lugar bom são as fadas, né, que com os seres, com os irmãos espirituais da luz, eles já ajudaram a fazer esses lugares, né, desenvolver esses lugares no plano espiritual, essas regiões belas que existem no plano espiritual, as fadas que ajudaram a desenvolver. Precisamos respeitar tudo que vem da natureza, né, irmãos? Tudo que vem da natureza. Pois ela é importante e necessária para a vida, né? Para dar a vida, para a vida, né? Das mais diferentes formas, né? Que ele se apresenta, que nós se apresentamos aqui, né? Então, tudo faz parte da natureza, né, irmãos? Então, eles são do mundo, esses elementais, a natureza é do mundo dévico, né? De uma dimensão do mundo dévico. Então eles existem pessoas, irmãos desencarnados, são responsáveis por esse plano, né? Por esse mundo, por essa dimensão chamada dévica, né? Os elementais não são encarnados, né? Então, quando o cachorrinho, os animaizinhos, eles passam para o plano elemental, eles não encarnam enquanto eles estiverem no reino dos elementais. Não encarnam. Eles ficam só passando um tempo lá. E esse tempo pode ser milhões de anos também, né? Aí seria essa transição direta do reino animal para o reino hominal. Pode levar milhões de anos. Tem alguns filmes, né, que retratam alguma coisa disso, né? Tem aquele desenho da Tinkerbell, de repente se os irmãos nunca viram e quiserem ver, podem retratar alguma coisa falando nisso. E aquele filme Malévola, né? Também pode retratar alguma coisa parecida com isso, se os irmãos quiserem ver, né? Tem mais alguma coisa para me falar para os irmãos? Tem. Para depois encarnarem como humanos, né? Porém, sempre quando os elementais eles passam para serem encarnados, antes de serem encarnados como humanos mesmo, vamos dizer assim, para nós, né? Na terceira dimensão, mas nessa dimensão, mas como humanos, depois que eles passam por essa fase, eles ficaram no reino elemental, nesse mundo elemental, né? Reino elemental, que fica entre a terceira e a quarta dimensão, eles são levados adormecidos, né? Antes, veja bem, eles passaram pelo reino animal, daí entraram no reino elemental. Quando eles estão saindo do reino elemental, que eles vão passar para o reino nominal, já ficaram milhões de anos nesse reino elemental, para eles passar para o reino nominal, antes eles são levados para mundos de transição, por nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, né? Pois é ele que tem o conhecimento de um mundo, né? Tem esse conhecimento para fazer isso, né? O mundo é um mundo de humanos primitivos, né? E os encarna, né? E aí eles começam a ter a razão e luz. É lá nesses mundos mais primitivos desses que nós conhecemos, né? Então, tem mundos que são desenvolvidos só para esses elementais, né? Quando eles saem do plano elemental, antes deles passarem para o plano hominal, eles vão para esses mundos mais um mundo, né, de transição aí, mas ele já entra em transição já para o nosso mundo aqui de seres hominais encarnados aqui. São humanos, eles já são humanos, mas são humanos primitivos, né? Eles começam a ter a noção, né, de luz e razão. Então, também eles ficam lá um tempo, não sei quanto tempo que eles ficam, né? Mas devem ficar bastante tempo lá nesses mundos, para depois, bem depois, eles encarnarem no nosso mundo. Só que eles não encarnam diretamente como pessoas, né? Assim, eles encarnam como pessoa, filho de pessoas, de pais e mães. Mas eles sempre vêm com algum probleminha mental, alguma coisa, eles nunca vêm assim diretamente, porque ainda eles precisam acostumar com esse mundo, com esse novo mundo, né? Com esse novo reino nominal. Então, eles ainda vêm com algum probleminha
eles não são totalmente assim, não nascem totalmente perfeitos ainda, né? Eles vão nascendo com alguns probleminhas para eles poderem se adaptando a esse mundo, algumas encarnações para depois eles nascerem assim perfeitos. Aí vão ter realmente a luz da razão, né? Vão ter o seu livre-arbítrio, podem fazer o que eles acharem que tem que fazer, tanto o mal quanto o bem. Principalmente o bem, né? Mas infelizmente tem muito espírito que prefere o mal. Então acho que é isso que eu queria comentar. Então é isso que acontece, são essas fases que passa, irmãos, o seu pet quando ele desencarna. Então ele vai passar por todas essas fases, né? Vai encarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar como animal, depois passa para o reino elemental. Depois ele vai para o mundo de transição, né? Ele já é um ser humano primitivo, um mundo de transição, e depois que ele nasce no mundo huminal realmente, né, que a gente vive, que tem realmente a luz da razão, realmente ele vai ter o livre-arbítrio, realmente ele vai ter um monte de situações, um monte de encargos. E daí, nesse mundo que nós estamos, daí vem as provas e as expiações diretamente, né? Acredito que quando eles estão nesses mundos primitivos, também não vi nada escrito, mas acredito que eles não devem ter ainda, né, as suas expiações e provas, né? Porque ainda eles estão começando. Aí nesse mundo, quando eles vêm nesse reino nominal diretamente que nós estamos hoje, que eu estou falando, fazendo esse vídeo para vocês, aí sim, nesse reino, daí eles já tem as provas e as expiações, tem o livre-arbítrio, tudo que você fizer, você vai ser cobrado ou abençoado, né? Você vai ter méritos e deméritos, né? Então é isso que passa, né? O seu animalzinho, o seu pet, depois que ele desencarna. Aquela história que é só história com H minúsculo, né? É só uma história. Que eles ficam no céu esperando você chegar. Não, irmãos, eles também têm que desenvolver. E eles precisam chegar ao reino nominal e depois vão se desenvolver, vão chegar a um reino angélico e depois para frente, né? Eles vão se desenvolver, vão ser um Deva, vão ser um Logos, assim como nós vamos desenvolver. Todos nós passamos por isso, todos nós já passamos por isso e todos nós vamos passar por essas outras fases, né? Etapas para desenvolvimento. Tá bom, irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe, né? Fique com Deus e a paz de Deus com todos, irmãos.